Então, a base hoje, os nossos meninos, a nossa categoria de base, Cotia, ela é o que vai. Ela é, não, ela está sendo e sempre foi. E será, muito provavelmente, principalmente com a aproximação da possibilidade de assinatura com o Marinax, e pelo que eu venho ouvindo, os termos eles vêm avançando e vêm evoluindo. Existe uma perspectiva de que o São Paulo entre no segundo semestre com esse acordo já pronto para ser mostrado no Conselho Deliberativo. Vamos ver se isso se concretiza. E a gente tem Cotia como o núcleo da salvação que a gente tem. Inclusive, não é impossível que a gente veja um time com Lucas Ferreira, Rian Francisco, Luca e Matheus Alves como quarteto de frente. É impossível na concepção de vocês hoje, pelo que a gente tem de recurso? Não é. Se você parar para pensar que pode ser Alisson e Oscar de segundo volante, por que que não pode ser essa configuração de time? Então, hoje o Cotia, ela tem uma representatividade com jovens muito alta. O que cabe a nós? Apoio. E não ficar depreciando e estragando o que a gente tem de melhor, como eu vi ontem, muita gente falando que o Henrique Carmo é lixo, mas na hora de querer cobrar a assinatura e a renovação do menino, foi uma absoluta choradeira, foi um mar de lágrimas para reclamar que o São Paulo podia perder o menino. Quando renova, o menino vira lixo, é bagre, não presta, não serve para nada. Juro, não, de verdade não consigo entender. Bom, sabemos aí que o Luca renovou então, seguindo em frente. O Alan Franco, publiquei ontem à noite, teve uma boa conversa ontem, teve um avanço significativo para a sua renovação de contrato. O Juan Tressoldi, como vocês sabem, tá lá, tem uma embreba lá com o Sassuolo do negócio do pagamento. O São Paulo está tentando, nesse momento, a atualização é levantar a verba, pagar o Sassuolo até o início desse mês de junho e, então, uma vez com o valor pago, o São Paulo está tentando manter o Juan no grupo. O Juan quer ficar, só fez 5 jogos no Campeonato Brasileiro. Ele poderia assinar com qualquer clube brasileiro e o Sassuolo sabe disso, não é estúpido e está tentando usar isto a seu favor neste caso. O que mais que eu notei aqui? Agora eu já estou naquela fase do não entendo a porcaria do meu próprio garrancho. Ah, fiz um levantamento ontem sobre as lesões do São Paulo. O São Paulo teve 16 lesões esse ano. Fiz lá no blog, se você quiser pesquisar, você vai ver o que é e quais foram as lesões que o São Paulo teve. Fiz também um levantamento lá. Ontem tava mais preocupado em fazer alguns apontamentos, principalmente para a gente ver como é que foi o nosso balanço do ano. E aí vi lá que o São Paulo teve uma queda significativa de público comparada com 2024. E aí muita gente falou assim: ah, mas é porque a gente jogou os jogos fora do Morumbi, porque a gente teve menos jogos como mandante, não sei o quê. Não, a gente realmente teve uma queda de público, a gente teve uma queda de bilheteria consequente, porque se você tem menos público, você também tem menos bilheteria. O São Paulo também não conseguiu avançar nas outras fases, né? Jogou muitos jogos, jogou 2 clássicos fora de casa na fase de classificação e jogou a semifinal fora de casa também. Então, assim, isso também diminui a renda de público. Ainda não tivemos jogos decisivos de mata-mata, né, de competição. E o que a gente teve de público melhor foi São Paulo e Corinthians, que foi o único clássico que a gente teve dentro de casa no Campeonato Paulista. E os jogos de Libertadores. São os destaques que a gente tem em termos de público. A gente sabe que nesses momentos a torcida acaba enchendo. Para esse jogo do Mirassol, por exemplo, a gente não está até o momento com um público relevante, está com um público abaixo. A gente sabe que ano passado a gente estava com um, um grau de expectativa 2023 e 2024, a gente estava com públicos bem superiores ao que a gente tem hoje. Acho que muito também por conta das notícias ruins, déficit, lesões. O time realmente não apresenta um futebol deslumbrante, a gente sempre fala isso. Acho que isso também incomoda um pouco. A gente não consegue ter uma predominância, a gente não consegue manter um ritmo dentro de casa ao longo desse ano. A gente fez partidas muito ruins dentro do Morumbi, então isso dá uma desanimada. Tem a questão do preço dos ingressos, que muita gente reclama, a dificuldade de compra de ingressos. Já entra aí essa semana agora a obrigatoriedade da biometria. Se você não lembra disso, fique ligado. Você agora é obrigado a ter um cadastramento biométrico. Então, isso também impede e atrapalha muito daquela coisa do cambismo. Então, isso também tem.
no meu ponto de vista, alguma coisa de interferência. O São Paulo amanhã pega o nosso glorioso Mirassol, do nosso ex-jogador Reinaldo. Tem lá o Léo Natel também, que também passou pelas categorias de base do São Paulo em Coти. Nem sei se tem mais algum jogador, sabia? Tem que olhar depois com calma para ver se tem mais algum ex-atleta do São Paulo que está no Mirassol, no grupo deles, mas eu me lembro bem, é do Léo Natel e do Reinaldo, obviamente, que é o que tem mais simbolismo aí. O nosso King Naldo, sempre polêmico e marcador de pênalti. Espero que não tenha pênalti a favor do Mirassol amanhã para não rolar aquela famosa lei do ex. E o Mirassol, para quem acha que vai ser baba, para quem acha que o jogo vai ser fácil, vem vendendo caro, ganhou do Corinthians jogando na casa dele, fez um jogo duríssimo contra o Internacional. O Mirassol vem fazendo jogos bem importantes aí nos últimos tempos. Fez um jogo mais consistente do que a gente fez, inclusive, contra o Grêmio jogando em casa, na vitória que eles tiveram. O Mirassol que está aí com 10 pontos na tabela, o São Paulo está com 12. O jogo é um jogo importante, primeiro, para não deixar o Mirassol passar, segundo, e naquele planejamento que a gente tem de brasileiro, nós temos 4 jogos até agora para o final, repito. Temos o Mirassol, depois a gente tem Tadjeres, depois a gente tem mais 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Então é fundamental que a gente, desses 3 jogos que a gente tem finais para finalizar essa primeira fase do ano, vai ser muito importante o descanso e recuperação dos atletas, para que os nossos principais jogadores, como Lucas, Ferreirinha, o Caleri não volta, né? Mas a gente tem, vai ter a questão de já ver se o Luiz Gustavo volta, se não volta. Enfim, a gente tem a gente tem vários jogadores que estão aí com problemas físicos ou não estão 100% para poder voltar. E isso faz uma diferença grande. O próprio Ferreirinha vinha sendo um dos maiores destaques que a gente tinha. E tem a questão aí da gente poder reforçar o time. E vivemos esse momento de grande preocupação para saber. Até a pergunta que eu fiz na postagem que eu fiz no blog teremos que vender. Ah, mas Anquieta, a gente não vendeu já o Nestor, o Michel Araújo, o Eric, o Rato, não sei o quê. Sim, a gente fez lá metade do que a gente percorreu, metade do caminho que tínhamos para a meta de venda desse ano. Temos ainda metade da meta para percorrer. Ah, mas e aí se a gente vender? Você falou lá do Sara, que pode ir para o City, você falou do Anthony, que tem aí Atlético de Madrid, tem outros times aí que estão de olho no jogador, tem o Tuta, que está no Frankfurt, o próprio Casemiro, com a perda do United, ele é um jogador que pode também ser vendido, pode ser comercializado? Pode. Tem muitos jogadores aí que podem ser vendidos. A gente tem uma leva de jogador para o Diego Costa, que aí vai fazer o seu jogo, se eu não me engano, o Diego Costa faz a final, o jogo final do Campeonato Russo, que ele pode ser campeão. Ele já está com uma grande repercussão lá, que a gente já tocou nesse assunto para ser campeão russo, junto com o Tormena, que também é aí em São Paulo, tá no mercado russo, inclusive o mercado russo tá olhando para os jogadores do São Paulo até de uma forma diferente, até por conta desse sucesso dos jogadores aí em São Paulo. Ele também pode, até o momento, pelo que eu apurei, não tinha recebido nenhuma proposta significativa de outros mercados europeus, mas pode receber, principalmente em times campeões, repercute, reverbera mais do que outras situações. Então, o que a gente tem de cenário agora é esse. Fica aí nossa preocupação para as possibilidades de venda, as possíveis reposições e essas questões nesses âmbitos todos. Estou aí na expectativa da renovação do Alan, que eu acho que vai ser uma grande notícia para nós, mas o principal, foco do São Paulo hoje, treinamento é recuperação dos jogadores. Ontem os titulares nem fizeram treino nenhum, foi só regenerativo. Ele treinou basicamente com jogadores de base e com jogadores reservas, fez uma atividade, inclusive deu a entender, algumas pessoas até acharam, eu vi uns comentários que o São Paulo poderia estar preparando um time até alternativo para enfrentar o Mirassol. Eu não tenho essa informação, até porque o treino a Vera é hoje. E aí o Zubeldia, que na semana passada fez até uma ativação antes do jogo contra o Grêmio. Eu não sei se tem essa programação por enquanto, até onde eu sei, a programação é de treino hoje e amanhã o São Paulo vai direto para o jogo. Não sei se vai poder, se eles vão pensar em repetir uma ativação igual fizeram na outra semana, mas o São Paulo tem que focar nesse jogo e precisamos vencer a qualquer custo. Esses 3 pontos são absolutamente fundamentais para as pretensões de ano e de estabilidade, segurança, paz em todos os pontos do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Não dá nem para imaginar em perder mais 3 pontos dentro de casa, porque sabemos que vai ser duríssimo, as 3 frentes vão cobrar caro.
como a gente falou, o planejamento de vai e vem, ele é instável, ele está em aberto, não sabemos quem perderemos, podemos perder inclusive um dos meninos, o que vai ser bem duro, vai ser bem triste para nós, ou perdemos outros jogadores. Ao mesmo tempo, o São Paulo vislumbra aí chegada de atletas e reforço aqui minha opinião. O São Paulo precisando de jogadores, ele tem que lembrar que ele tem jogadores como o Mike. Ah, mas o Mike está em uma fase no sub-20, Zanqueta. Muita gente questionou isso, eu estava até para comentar esse assunto. O Mike está em uma fase no sub-20 porque ele é um menino. Ele teve um baque emocional muito grande de estar entre os profissionais treinando e recebeu a informação de que não podia nem treinar mais entre os profissionais, porque ele ia ficar só no sub-20. Gente, é óbvio que existe uma questão mental e psicológica do atleta dele conseguir dar a volta por cima. O próprio Matheus Alves deu uma entrevista, acho que para o UOL, eu estava lendo ontem, os altos e baixos que ele viveu. Em muitos momentos ele chegou a comentar que chegou até a pensar em parar. Ele estava no São Paulo, tinha 17 anos, chegou a pensar em parar, em largar o futebol. Isso só foi agora, recente. Ele disse que foi um torneio na Itália, em que ele foi, que ele conseguiu ter uma ascensão. Alguns diretores de São Paulo que viajaram junto, viram o bom desempenho dele e acabaram puxando ele para ele voltar a ter oportunidade de novo. Mas é um menino que acabou de falar, quase parei de jogar futebol tem, sei lá, um ano, 2 anos. Ele imaginou que a vida dele, a carreira dele estava acabada. Então, quando a gente fala do Mike, volta a falar para vocês, é um garoto, é um menino, tem que ser trabalhado com calma. Ah, mas ele tá mal no sub-20, tá oscilando demais. Cara, ele tá oscilando no sub-20. O Luca fez um jogo horroroso com o sub-20 no Rio de Janeiro contra o Fluminense, que a gente perdeu. E o Luca jogou e fez um jogo horroroso. Uma semana depois, o moleque estava em campo na Libertadores, com 5 minutos meteu um golaço. O futebol é dinâmico pra cacete. O futebol, ele é cada jogo com uma história diferente. Ele é dinâmico demais. Não se pegue e se atenha a verdades absolutas. Tenho certeza que se você bota o Mike para treinar entre os profissionais e bota ele motivado, trabalha ele e dá confiança para o menino, se ele não vai jogar melhor do que o Igor Vinícius, garantidamente. É esse que tem que apostar. Se você chega e fala assim, porra, mas eu tenho aqui o Negruxo, vou trabalhar mais ele. Tem o Ibali que você pode de repente pedir de volta para trazer. Ou por que não? O próprio Moreira que está jogando no Porto B aqui em Portugal, por que que você não pode recorrer de repente a falar, cara, vou me livrar do Igor Vinícius aqui, de repente vou dar uma chance nova para o Moreira aqui, já que o Moreira agora está tendo uma regularidade maior física, com certeza amadureceu, mesmo jogando na segunda divisão de Portugal, é amadurecimento, é adaptação. Ah, não quero saber, não quero fazer. São só exemplos. O São Paulo tem muitos bons jogadores para lateral. Tem o Felisberto, tem o Ângelo, como a gente já falou. Então a gente tem alternativas e tem muitas opções muito boas. O que a gente precisa fazer é, como eu falei, fazer uma limonada com os melhores limões que temos. O que a gente não pode fazer é ficar olhando sempre para a grama do outro, falando, mas tem uma maçãzinha ali. Ah, mas ali tem uma laranjinha ali, mano, de repente pode ser legal. Não importa o que o outro tem, o que o outro deixa de ter. A gente tem que olhar para o que a gente tem e fazer a melhor coisa possível. O Zubeldia tem os conceitos dele, tem a forma dele pensar, ok. Se vai entrar nessa linha, eu já começo a temer, inclusive, por uma possível venda do Rian Francisco, porque se for analisar, o Rian Francisco, dos jogadores que temos, é o menos utilizado, a posição que mais se pede é um jogador de centroavante, e me preocupa muito que o Rian saia do São Paulo tão precocemente, tão jovem, tão potencial, tanta capacidade, e a gente veja que pode ser que é um jogador interessantíssimo que a gente acabe vendo sair do São Paulo tão cedo e tão mal aproveitado no final das contas. Vai me doer muito, como foi, por exemplo, o do William Gomes. Eu confesso para vocês que eu vou ficar bem chateado, bem ressentido se isso acabar acontecendo.